Hoje eu vim trazer para vocês uma dica de neuro, uma dica importante, né? Pra gente não ninguém tá se confundindo em relação ao tônus, né? Então, o que é uma hipertonia do tipo plástica e elástica? Partindo do princípio, o que é tônus? Então, tônus é o estado de tensão do músculo, tá? Me concentrando na avaliação do aumento do tônus, onde a gente tem as hipertonias, o que é que a gente vai ter? Uma hipertonia do tipo elástica, que é a espasticidade, e a hipertonia do tipo plástica, que é conhecido como a rigidez. Normalmente a gente não fala muito rigidez porque o que a gente percebe quando está avaliando o paciente é que a gente sente esse aumento dessa tensão muscular em ambas as hipertonias, tá? Então a gente classifica exatamente fazendo essa divisão, plástica e elástica. A hipertonia elástica, acontece a nível de lesão do trato córtico-espinhal, ou seja, passa ali pela decussação das pirâmides. Então, se passa pela decussação das pirâmides, um exemplo mais clássico, que é o que a gente mais é acostumado, né, a atender, a ver, são os pacientes com acidente vascular encefálico. Então, o que é que acontece? Uma lesão a um nível de um lado, né, do encéfalo, e aí o comprometimento desse paciente ele vai ser no lado contrário, porque passou pela decussação das pirâmides. Então, nesse caso, o que é que a gente tem de clínico? O que é que a gente tem de visivelmente ali? Paciente com acidente vascular encefálico, a gente tem uma hipertonia do tipo elástica. Na rigidez, que é a hipertonia plástica, o que é que a gente vê? Sinal da roda denteada. Qual é o exemplo mais clássico? Pacientes com doença de Parkinson. Na hipertonia elástica, que é a espasticidade, qual é o sinal clássico que a gente vê? Sinal do canivete. Como é um canivete? Quando a gente abre o canivete e vai tirando, simplesmente a gente precisa fazer um pouquinho mais lento para ele ceder. Quando ele cede, ele volta. E aí é exatamente isso que a gente vê na espasticidade. Qual é o caso mais comum? O AVE, acidente vascular encefálico. Vou mostrar para vocês na avaliação o que é que a gente percebe, né? Como é que a gente vê esses exemplos na prática, tá? Então, a partir do momento que eu for avaliar a hipertonia do meu paciente, eu vejo que ele tem uma resistência nessa musculatura. Mas como é que eu sei se é plástica ou elástica? No caso, se é a rigidez ou a espasticidade. Então, hipertonia plástica é aquela hipertonia que se molda, tá? Então, qual é o sinal mais comum que a gente vê? É o sinal da roda denteada. Então, é uma resistência que ela vai cedendo aos poucos, independente da velocidade do terapeuta. Então, se eu estou fazendo um alongamento, ou no caso, uma mobilização passiva com o meu paciente, quando eu for trazer para cá, nesse caso, trazendo aqui para a extensão do cotovelo, quando eu for trazer, o que é que a gente percebe nesse paciente? Então, vai ser exatamente isso aqui, ó. Ele trava e cede, trava e cede, trava e cede, trava e cede. Quando for que eu terminei o exercício, eu mantive aqui, eu posso deixar simplesmente, por ser uma hipertonia plástica, ele se moldou o movimento e aí não ficou. Então, o sinal clássico é esse, roda denteada. Vai fazendo dessa forma e mantém. Quando é uma hipertonia do tipo elástica, ou seja, uma espasticidade, é mais comum a gente ver em pacientes com AVC, pacientes que têm lesão a nível do trato córtico-espinhal, tá? Então, se o paciente, normalmente ele é aquele paciente que mantém um aumento de tônus, uma contratura em flexão, esse aqui é um sinal muito clássico, a gente vê esse tipo de paciente. E aí, se eu fizer rápido, simplesmente eu não consigo ceder, acaba que o paciente vem junto. Tá? Ou seja, nesse momento a gente já percebe que se trata de uma hipertonia do tipo elástica. O que eu devo fazer? Mais lentamente, eu sinto a resistência, mas eu sinto que o paciente também consegue ceder. Na hipertonia elástica, quando eu terminei o movimento, simplesmente quando eu paro, o que é que acontece? Ele volta imediatamente. É como um elástico, eu estiquei, ou seja, durante o alongamento. Cedi, ele retorna, tá? Então é assim que a gente consegue visualizar e avaliar melhor o tônus do nosso paciente. Então, se a gente pensar como é que essas condições clínicas dessas patologias se comportam, aí fica mais fácil a gente compreender todas essas informações.